Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Pedro Monardo, o site Repórter Coibense. E como toda quinta-feira, começa a live Papo Coibense. Hoje chegamos à edição número 40. São 40 lives realizadas em quase um ano do site repórtercoibense.com.br. Aqui nas redes sociais, toda quinta, um novo assunto. E o assunto de hoje é leitura, literatura. O tema é leitura, a importância da literatura em tempos de pandemia. Infelizmente, a pandemia continua e, infelizmente, cada dia nós perdemos mais amigos. Então, conosco hoje está a Débora Jardim, nossa ex-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, bibliotecária, editora da editora Palavreado. Quem está aqui também é Michele Sambucha, professora também do Conselho Municipal de Políticas Culturais e também escritora, uma das escritoras do livro Entre Amarras e Nós, né? E um cara que ele sabe que para mim é uma inspiração no jornalismo de Guaíba, Guilherme Lessa Bica, músico, escritor, também é professor e escritor de diversos livros, também livros que contam história. Conta histórias daqui do município de Guaíba, como do Esporte Clube Itapuí, certo, Guilherme? Exatamente. Pode começar aqui. Considerações iniciais. Bom, obrigado, né, Pedro, por mais esse convite. Estive aqui na live sobre jornalismo, né? Acho que foi segundo semestre do ano passado. Conversei contigo, com a Emilene, com o Fábio. E sempre bom estar aqui para falar sobre literatura. Boa noite também para a Débora e para a Michele, companheiras de escrita. E faz tempo, né, que não podemos nos encontrar pessoalmente para falar sobre literatura, mas que bom que a gente pode encontrar esses novos espaços aqui, como esse do Repórter Guaibense. Bom, o título da live, né, essa questão da importância da literatura para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente até pode ampliar esse termo assim, de literatura. A literatura está inserida num campo da narrativa, né? Num país que lê muito pouco, assim como o nosso, ainda assim, o brasileiro ele é muito voltado, ele é muito movido à narrativa, às histórias, né? Nós todos somos feitos de histórias, assim, as histórias que a gente vive, que vão formando nossas memórias, as histórias que nos emocionam diariamente, que a gente busca em séries, em filmes, telenovelas, enfim. E acho que não tem como a gente pensar uma vida sem a presença muito forte da narrativa, né? Quando a gente encontra, por exemplo, agora, infelizmente, com essa questão da pandemia, a gente não está conseguindo reencontrar os amigos, mas quando a gente vai para um bar encontrar os amigos, ou quando a gente chega para jantar na casa dos amigos, a primeira coisa que a gente faz é compartilhar histórias, né? Compartilhar as nossas narrativas, dizer como é que foi o nosso dia, contar alguma história que aconteceu com a gente na semana. Então, o texto está sempre presente na vida de todos, né? Normalmente, as primeiras aulas que eu dou assim de oficinas, ou ali no Pensar também, nas cadeiras de linguagens, o primeiro momento assim que eu faço com a turma é tentar despertar, provocar neles essa consciência da dimensão que a narrativa tem, né, na nossa vida. Não só nessa questão pessoal mesmo, da gente compartilhar a história com os conhecidos, com as pessoas que vivem com a gente, com os nossos amigos, mas quando a gente olha uma publicidade na televisão, tem uma narrativa sendo contada ali. Quando a gente olha um telejornal, independente da emissora, agora infelizmente, né, a gente está vivendo essa situação horrorosa aí, 3 mil mortes diárias no Brasil, por conta do coronavírus. Quando o repórter ele vai falar sobre esse tema, sobre essa pauta, ele não despeja simplesmente um monte de números na gente. Ele vai buscar as histórias que estão por trás disso. Ele vai contar as histórias das pessoas que perderam a vida por conta desse vírus. Ele vai contar as histórias das pessoas que venceram esse vírus depois de muita batalha. As histórias de dor das pessoas que ficaram
né, que perderam entes queridos. Então, não tem como pensar, eu não consigo conceber, assim, a minha vida e nem a vida das pessoas à minha volta, assim, sem que a narrativa esteja muito presente. E a literatura está dentro desse contexto, né? Desse contexto de, a partir dela, a gente consegue lançar um olhar de poesia, um olhar de estranhamento sobre a nossa própria vida, nos compreendermos melhor como seres humanos, entender melhor a sociedade onde a gente está inserido, o mundo que a gente vive, essas grandes questões que movem a humanidade desde sempre. Enfim, é um campo vasto, assim, e não vou me prolongar demais também, eram considerações iniciais, mas é um tema que sempre me desperta muita vontade de falar, e que é legal estar aqui para compartilhar isso com a Michelle e com a Débora. Valeu mesmo. Tá no mudo. Michelle. Pode começar, Michelle. Considerações iniciais. Tá. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade por estar falando aqui, né, nesse canal de comunicação sobre literatura, sobre leitura, em tempos tão difíceis como o que nós estamos vivendo, né, que nós todos os dias perdemos pessoas queridas, pessoas amadas. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, será que há espaço para falar sobre literatura num momento tão triste, né? Mas como eu sei que a literatura resgata, a literatura salva, a literatura é saúde, então acho que é o momento mais oportuno para falarmos, né? Porque as pessoas estão precisando de coisas boas, precisando de leitura, precisando de um escape da realidade, né? Um escapismo, que a literatura tão bem oferece esse escapismo. E como professora, formadora de leitores, como grande incentivadora da leitura em sala de aula, então eu disse, eu não posso negar esse convite, e acho que é uma grande responsabilidade nesse momento em que tudo parou, né? Mas que continuemos com esse exercício de literatura para saúde mental, para saúde emocional, para tudo, né, continuar em dia. E tem um texto do Antônio Cândido que fala muito bem sobre isso, sobre um livro, vários escritos, que fala sobre a literatura como direito humano. Então, assim que, quando eu descobri esse texto do Antônio Cândido, eu vejo a literatura, a leitura, o livro e tudo que a literatura, né, em todas os tipos de gêneros, e a literatura na imagem, a literatura na canção, a literatura no cinema. Então, em todos esses segmentos, eu vejo a literatura como um direito humano, assim como o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao alimento. Nós precisamos, então, da literatura, né, para a formação e para a nossa saúde. Então, eu vejo a literatura assim como deveria estar na Constituição, o direito à literatura, o direito ao livro, o direito à leitura, e fico feliz de estar aqui com essas pessoas que eu admiro, escritores, né, jornalista, Pedro, que escreve também, mas que a gente não pode estar se reunindo agora, né, nos nossos encontros que fazíamos antes da CELIG, nossos saraus, mas virtualmente, então, estamos, não deixamos de trabalhar a literatura e de divulgar a literatura na nossa cidade. Muito obrigada por essa oportunidade, Pedro. Eu que agradeço, Michelle. Débora Jardim. Débora Jardim. É isso. Eu fico pensando, eu acho que os colegas, estou muito feliz por estar aqui, boa noite a todas e a todos, e a todas, né? Muito feliz por estar com pessoas tão queridas, tão caras para mim, né? Que nesse momento, como eu coloquei lá nas redes, tão sombrio, é o que nos dá um pouco de luz, né? Eu fico pensando assim, nós discutindo aqui a literatura, né? O nosso grupo, que é um grupo que já circula por meios culturais, é um grupo que tem um certo acesso a equipamentos culturais, um grupo que tem certo acesso a livros, né, e a cultura de um modo geral. Eu fico pensando assim,
os meus colegas já colocaram várias questões, vários pontos, então eu acho que ficar repetindo não seria legal. Qual o acesso que as pessoas têm nesse momento de pandemia à literatura, né? Nós sabemos assim, nós temos temos bibliotecas às vezes em casa, né? Podemos comprar pela internet, o pessoal entrega, né? Temos a questão também pelo próprio computador poder acessar, mas as outras pessoas, como é que acessam essa literatura? Há serviços, né, como bibliotecas públicas, que a gente estava conversando antes, que elas não estão abrindo agora, né? E que, bem ou mal, atendem um certo público, as bibliotecas escolares também. A minha preocupação, hoje eu estava pensando na situação assim, além de toda essa desgraça que a gente está tá sofrendo da doença, de questões políticas, sociais, na educação, é tão importante a fase da formação do leitor, né? O trabalho de formação do leitor. Nós conversamos hoje na reunião com a CETUDEC sobre a questão, assim, o Altair levantou essa questão tem muitos escritores surgindo, mas e leitores? Né? Então, esse lapso que está tendo, porque as escolas estão ainda aprendendo o processo do ensino à distância, que não era muito bem visto, nem a nível universitário, certo? Então, quiçá a nível, né, básico, de educação básica, estão aprendendo a lidar com as ferramentas, aprendendo a lidar com um sistema de avaliação diferente, muito trabalho, muitas turmas, e a gente tem que entender a perspectiva de adolescentes, né, estudando, do que crianças, que estão naquele processo de aprendizagem, né, sendo alfabetizadas, e começando, que quando se estivessem em aulas presenciais, teriam começando a conhecer a literatura, porque nem todas as famílias têm um ambiente leitor. Então, assim, a gente tirar uma base por nós, isso não tem como, né? Nós temos que sempre enxergar o outro. Então, como está sendo esse lapso que vai ter no tempo, né? Não só na forma de construir histórias a partir da pandemia, da nossa observação do cotidiano, como é que vai ser, o fato de não poder observar o cotidiano, muitas vezes, fora da janela da gente, né? Além de tudo isso, essas crianças, 1, 2 anos desse período aí, sem uma aula presencial, não sei como está sendo trabalhada a questão da literatura, acredito que muitos professores, sim, estão trabalhando, mas qual é o acesso que as crianças têm ao livro, né? A gente sabe que a biblioteca da escola pode proporcionar livros que elas não têm em casa, então, como isso está ocorrendo, e qual o efeito disso, né, futuramente, nessa formação de leitores. Isso é uma coisa que me preocupa, eu tenho pensado bastante. É óbvio que a literatura salva, ela resgata, ela é essencial, ela transita por diversas manifestações, né, seja no teatro, na música, ela alimenta a nossa alma, isso sim, mas, assim, o acesso que se tem a literatura e a informação é muito importante. E é o diferencial também para nós, escritores, escritores para quais leitores, entendeu? Para quem a gente escreve, para nós mesmos, isso é uma preocupação que eu tenho. Na realidade, a gente quer atingir mais e mais pessoas, e não só pela questão de nós, escritores, vamos atingir mais pessoas, mas que a gente quer que elas tenham a oportunidade de realmente uma democratização do acesso à informação, à literatura, ao livro, né, e ao conhecimento. Então, falaram lindamente, né, e eu daí procurei um outro viés, né. Débora, eu vou já encatar uma pergunta para ti, já que tu é uma editora, bibliotecária também, como editora, tu tem visto qual a diferença que tu fez dos leitores antes e durante a pandemia? Porque se houve um aumento de procura pela leitura, tu está conseguindo perceber isso e tu vê uma diminuição na procura pelos livros nas livrarias? Como tu está vendo isso, notando sobre isso? Eu acho que todo o cenário, né, nós temos um problema, é aquele problema que transita por quem compra, né?
Os que compram, os que são leitores assíduos, que têm condições de comprar, compram. A gente sabe que a situação financeira está muito difícil, e obviamente que no momento que tu tem que eleger prioridades, a literatura fica distante disso, né? Então, as compras, assim, como é que eu vou dizer? Pelo que eu tenho visto, né, elas têm diminuído. Eu acho que, assim, ó, as plataformas têm vendido, tipo a Amazon, vende mais barato, e aí tem os e-books, e muita gente está recorrendo ao e-book. Eu, particularmente, eu tenho, né, devido à minha faixa etária, de repente, o meu perfil, eu não sou muito, eu sou meio avessa a e-books, eu acabo tendo uma biblioteca de e-books, não leio, eu acabo partindo sempre para o livro físico. Eu creio, assim, ó, que o que acontece no sistema editorial é que as escolas, elas têm muita força para aquisição de livros, né? Muitas escolas, através de programas, isso tem diminuído por causa da pandemia. Em Porto Alegre teve o ADOT, depois de muita luta, o ano passado o ADOT permite que escritores visitem as escolas e permite também uma aquisição de livros, né, um certo valor. Isso é muito bom porque dá, né, uma ajuda para o escritor e escritora. O ano passado, depois de muita luta, eles chamaram para o ADOT. O autor presente teve uma edição que é do Estado, do IEL, e ao mesmo tempo não foi possível, ele não colocou a compra dos livros, que era uma compra às vezes de R$2.000 em livros. Isso era bom para os escritores e escritoras, e era bom também para a escola, que fortalecia o seu acervo, né, na biblioteca. Então, esses programas de leitura das gestões já estão sofrendo com a pandemia. Alguns foram cancelados e outros se mantiveram com muita luta da classe cultural, mas, ao mesmo tempo, não conseguindo atingir tudo que eles pretendiam, né? Então, a gente tem que observar isso. O sistema editorial, ele tem muita força na venda com as escolas. E isso está muito, não está ocorrendo. Não ocorre mais, né? Porque o que acontece? O editor ia lá na escola, fazia, né, muitas vezes em loco, mostrava os seus livros, mostrava as possibilidades de, se tu adotares 30 livros, eu trago um autor aqui que vai fazer uma atividade com os alunos. Então, isso movimentava o sistema, o meio editorial. Os editores que eu tenho conhecido e os livreiros estão passando por muitas dificuldades, porque os livreiros, tanto de Guaíba, nós temos a Lucinda, nós temos tantos outros. Eu não sei como está acontecendo com a livraria, também deve ter uma baixa, porque está fechando e nem todo mundo que ia, porque tem medo. Então, assim, eu ia, já não vou mais. Mas, assim, os livreiros, muitos se sustentavam com as feiras do livro nas escolas, não só as feiras municipais. Muitos se sustentavam com as feiras do livro nas escolas. E isso não tem acontecido. E as feiras virtuais não têm tido a venda, o número de vendas que se tem com as feiras físicas, porque ali tu tem uma caixinha de saldos, ali a pessoa visualiza, toca e acaba comprando, muitas vezes não está com aquele livro na cabeça, mas viu, abriu, gostou e comprou. Então, há um sistema assim. Por outro lado, como editora, tem tido muita procura de escritores iniciantes para publicarem seus livros. O que acontece? Há uma certa literatura voltada para questão pedagógica, o ensino. Livros que não têm um viés literário, muitas vezes. Eles querem ensinar alguma coisa, né? Então, as pessoas, eu quero fazer um livro infantil que seja voltado, por exemplo, para física, para matemática, que eu consiga passar para as crianças os conceitos de física de uma forma lúdica. Isso se tem muito, e isso tem muita venda nas escolas. Os professores utilizam esse material para enriquecerem suas aulas, digamos assim. Né? E não vou julgar o que é literatura, a gente sabe o que é literatura e a gente sabe que são formas diferentes. Né? Então é isso, e eu acho que está com dificuldade. Se tu olhares, tem muitos livreiros que estão fazendo outros trabalhos, até cozinhando para fora, para poder se manter até o fim da pandemia. Luz no fim do túnel, né? Guilherme, quer complementar?
Não, acho que a Débora tem muito mais propriedade, né, que a gente para comentar essa realidade do mercado editorial. Trazendo duas questões que a Débora e a Michelle tocaram. O Antônio Cândido falava muito isso mesmo, né, Michelle, dessa questão do direito à literatura e de que o Brasil não é também um país de leitores por conta da desigualdade social. Há uma segregação. A literatura ela é também, como boa parte das relações sociais brasileiras, incluída nessa segregação histórica, né? As pessoas são apartadas do direito ao livro desde os primeiros anos e, naturalmente, não, quando chegarem na idade adulta, não vão... É muito raro alguém se tornar leitor já adulto, né? Sem ter sido estimulado desde os primeiros anos, assim. Por outro lado, a gente tem uma tradição da canção e da telenovela, né? Essa narrativa. Eu acho que isso ainda é mal aproveitado. De alguma, não sei exatamente como, assim, mas cada vez mais a canção vai sendo apropriada pela teoria literária. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem o Guto Leite e o Luiz Augusto Fischer, que tem cada vez mais trabalhado, né, a canção também como uma área da literatura. Claro que ela tem um pé na música, um pé na literatura, tem um pé em cada uma dessas artes, mas a gente vê um movimento nesse sentido, né? Pô, tem um Nobel de literatura dado para o Bob Dylan, que é um compositor, um cara que escreve até poesias, mas a maior parte da obra dele, a obra consagrada, é de canção popular. Depois a gente tem o maior prêmio de língua portuguesa dado de literatura de língua portuguesa, que é o Camões, maior honraria para o Chico Buarque de Holanda, que também tem romances publicados, tem peças de teatro, mas é reconhecido, se consagrou como um compositor popular. Então, a gente precisa aprender, claro, fundar isso desde os primeiros anos na escola, né? Transformar esses nossos alunos lá no início em leitores, mas também acho que aproveitar melhor essa relação que a gente tem com a canção popular. Antes era, na minha época, ainda era com rádio, né? Me criei em casa com os meus pais ouvindo rádio, certamente vocês todos, provavelmente, ainda até o Pedro, que é o mais novo de nós, deve ter também se criado, escutando não só a rádio AM, né, Pedro, que certamente escutou muito aí para virar jornalista, mas também as estações FM. E até mesmo nas telenovelas, que é essa outra narrativa que eu coloquei também, a trilha sonora, a gente sempre lembra de telenovelas lá com trilhas específicas, né, sendo apresentada a Tom Jobim, Maria Bethânia, e também a Barões da Rachadinha, sei lá, só para contrariar, né, sem querer discriminar nenhum gênero. Mas eu acho que o Brasil ainda precisa encontrar uma solução para não recalcar essas narrativas tão consagradas na vida popular, na vida das pessoas. Isso também é, em algum grau, literatura, mas aprender também a fazer o que o Antônio Cândido nos ensinou durante 100 anos, né, quase de vida, ou talvez até um pouco mais, não sei exatamente se ele chegou a completar um centenário de vida, que é esse direito à literatura desde os primeiros anos, né? A gente precisa aprender a ensinar os nossos alunos desde novinhos a se transformarem em leitores. Tá mudo. Guilherme, tu falou em alunos. Falando em alunos, era essa pergunta que eu faço para a Michelle agora. A Michelle é professora lá, que eu saiba, de 2 escolas, e eu acho que tu pode falar nesse contexto de pandemia, vários alunos ficaram sem acesso à escola. Também eu queria que tu falasse como foi nesse cenário, como tu vê eles ficarem sem acesso aos livros, ou como foi tu trabalhar em formato remoto, trabalhar literatura com eles? Bom, acho que a contribuição que eu vou dar agora também responde um pouco a primeira pergunta, né? Porque, assim, nas escolas, nós temos várias escolas em Guaíba muito estruturado a relação não só com a Feira do Livro, né? A participação à Feira do Livro fez muita falta o ano passado, que é um lugar que se promove leitura, que o aluno tem contato com o livro físico, tem contato com o escritor. Então, é nesse momento em que se para tudo e, agora nós vamos ver a realidade, a prática, vamos conhecer escritores, participamos
né, na última Feira do Livro Físico, eu sempre levo meus alunos do noturno, do diurno, para participar de bate-papo com escritores, com jornalistas, com gente que produz, né, até para eles conhecerem mais na prática como é esse universo de escrita, tá? Eu poderia ficar falando horas aqui sobre isso, mas assim, nós temos no Premem ali muito bem organizado por todos os nossos professores da área das linguagens, a CELIT, que é a nossa semana literária, onde tem uma temática, os professores trabalham, né, com teatro, com música, com todas as formas de literatura, né, com os alunos produzindo obras, produzindo espetáculos sobre literatura. Chamamos escritores, né, o Gui e a Débora já foram várias vezes lá contribuir, Ivan Bittencourt, todos os escritores de Guaíba, né, a CELIG tem uma parceria, os coletivos num todo tem uma parceria com as escolas, tem também ali no Moricunha a Semana Cultural também, que se trabalha muito literatura, na Escola São Francisco, poderia falar várias escolas, a Escola São Francisco de Assis também se trabalha uma semana literária muito bonita, só que aí veio a pandemia, né, então todos esses trabalhos que eu estou relatando são trabalhos presenciais, tá? Trabalhos presenciais, feitos ali, meses de elaboração, ensaios, e aí como fazer tudo isso na forma online? Então ficou para o professor um desafio, cada professor de literatura, professor de português, as bibliotecárias, né? Nós como professores orientamos, olha, tem lá mais de 10 plataformas digitais onde pode baixar livro, mandamos livros em PDF, livros que nós temos em formato e-book, audiolivro para criança, e criança que não sabe ler e a gente tem que trabalhar literatura e não está em sala de aula, não pode fazer contação de história. Então tem que fazer uma contação de história virtual numa reunião, foram vários desafios. Mandar audiolivro para as crianças, mas assim, ó, a literatura não parou. Graças a Deus o nosso município nos dá um suporte pela Secretaria de Educação muito grande em relação a isso, né, para que a gente possa desenvolver um trabalho literário muito bom. O Estado, a rede estadual também, só que mesmo nós fazendo várias formações, recebendo dicas, tendo plataformas, então para nós foi tudo muito novo, né? Como dar essa aula de literatura sem o livro, porque eu sou muito do livro, eu gosto de fazer sarau, fazer café literário, com meus alunos já tem um projeto de 15 anos de café literário, onde os alunos, a gente estuda a obra, acho que o Gui já participou, a Débora também, estudam a obra por meses, a gente realiza debates sobre a obra e depois um café literário com a presença de escritores, de jornalistas, de pessoas do meio acadêmico, então é difícil fazer virtual, um pouco mais difícil. Esse ano eu tenho um projeto, já iniciei, vou fazer um projeto de sarau literário online, que vai ser a primeira edição do sarau literário online, né? Mas eu não quero perder, porque nós precisamos, assim, ó, como o Gui falou ali, né, a literatura como direito, né, o Antônio Cândido fala, tive a grande honra de ser aluna do Fischer e do Guto, que são maravilhosos, trabalhei literatura, canção na URGS, né, me apaixonei, as últimas edições do Enem todas têm caído muito mais canção do que textos, né, muita canções atuais, canções MPB, então a gente tem que colocar desde cedo a canção e a literatura. Graças a Deus o nosso município tem desde os 4 anos literatura infantil, a Débora sabe, né, já foi em várias escolas, mas essa, eu acho assim, o digital, o online, a gente está se superando para não deixar perder, né, o ensino, a aprendizagem, mas a forma presencial a gente consegue fazer muito mais rico, né, a participação deles, levar escritores, né, estamos adaptando para que não baixe a qualidade e o acesso, porque sem leitores, né, não existe literatura, como eu falei lá na reunião da CETUDEC hoje, assim como a escola não existe sem alunos, não tem por que ter escritor, ter livro, não tem por que ter livreiro, biblioteca, livraria, se nós não tivermos leitores. Então, o principal é fazer com que os alunos se apaixonem pela leitura. Acho que é isso. Eu quero mencionar que todas as pessoas que estão nos assistindo
a secretária de Educação e vice-prefeita Claudinha Jardim está aqui nos assistindo. É uma honra ter ela nos assistindo. E ninguém mais, ninguém menos que Pica Machado Filho, pai do Guilherme, né? Está aqui nos assistindo também. Débora, tu quer acrescentar um pouco da fala da Michele? A Michele fala muito bem, porque ela tem a experiência, né, do município, do estado. É que, assim, o ano passado nós tivemos o que é óbvio, né, nós achamos que ia terminar essa pandemia o ano passado, então foi se caminhando de uma forma, né, de tentar conhecer, de ver o terreno. Uma criança, o tempo que ela passa, claro que ela presente em sala de aula, o professor consegue interagir mais, consegue chamar mais atenção. A gente sabe que, digamos, eu falo bastante formação do leitor, porque a minha pós é nessa área, né? A criança, ela detém uma atenção por pouco tempo, e virtualmente parece que é pior ainda, porque aí os pais estão juntos, aí ajuda ali, ajuda aqui. Então, é um ensino muito diferente, e a gente achou que ia passar o ano passado. Ninguém pensou que ia entrar esse ano de uma forma tão violenta, né? Com tantas mortes, e que provavelmente nós vamos ter um ano assim muito difícil, que vai continuar o ensino. A URGS, o ano passado, era uma semana ela dava de prazo, toda semana ela mudava, porque ela achava realmente que ela ia conseguir voltar em um ensino presencial. Então, a questão da literatura não são, tu vendo de uma forma geral, Guaíba tem um trabalho muito bom nisso aí. Não são todos os municípios, nós temos que falar no todo também, né? Não são todos os municípios, há uma deficiência muito grande em algumas localidades, há uma deficiência de acesso, há uma deficiência, né, de qualidade literária também. Então, eu acho que a Michele colocou muito bem essa questão da dificuldade, a falta que faz esse contato para o pessoal da cultura, o contato direto com o público, porque isso aí também alimenta o escritor, né, o fazedor de cultura, ele se alimenta daquele contato e daquele compartilhamento, daquela troca. Sem isso, isso sendo virtual, não ocorre da mesma forma. Não adianta dizer que ocorre, que não ocorre. Talvez eu esteja dizendo isso porque eu estou numa certa faixa etária também, né, gente? Então, mas assim, talvez para o pessoal mais jovem seja mais fácil, mas eu acredito que não. Tu vê os slams acontecendo, quando era, né, aconteciam de forma presencial, é aquele calor, aquele embate, não é a mesma coisa virtualmente. Então, há uma mudança geral, assim, e que não vai acabar agora, né? Isso vai progredir, e os professores vão tentar cada vez mais, dentro de estarem desacreditados, de tentar cada vez mais criar formas de ensinar, né? Mesmo estando desacreditados, né? Por boa parte da população. Então, isso é uma luta para os professores, mas eu tenho certeza que professores como a Michele vão vencer isso aí, vão conseguir. Débora, a Michele falou um pouco sobre Feira do Livro, né? Nós não tivemos ano passado, eu acho que nós não vamos ter da mesma forma que a última eleição, que a última edição, que o último. Também, além das Feira dos Livros, tem vários eventos literários sendo cancelados, ou, felizmente, em vez de cancelar, tá vindo para os eventos online. Eu acho que a Feira do Livro de Porto Alegre, no ano passado, foi totalmente online, né? Então, tu pode falar um pouco sobre os eventos literários? Eu acho que nós temos que pensar assim, ó, tem tido vários eventos, vários cursos, o IFERS agora está oferecendo vários cursos na área da cultura, agente cultural, tem a questão de ilustração, tem vários cursos, tem acontecido muita coisa, mas eu vejo também que muita gente está sobrecarregada desse excesso de informação virtual, né? Outra coisa que se tem que observar, que muita gente fala assim, não, a gente faz um evento virtual, a gente faz uma feira do livro virtual, e aí os escritores e escritoras vêm de graça, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu bato e vou continuar batendo. Um trabalhador da cultura, ele precisa receber como qualquer outro trabalhador.
Então, não adianta a pessoa criticar a cultura, criticar o fazedor de cultura, porque, isso aí trabalha quando quer, do jeito que quer, não sei o quê, desvalorizar. Se o trabalhador da cultura, por exemplo, você vai fazer um teatro, tu tem que ensaiar durante meses para uma peça, é cenografia, é a iluminação, é cenar, é tudo, é a roupa, é tudo. Então, assim, ó, é um trabalho enorme que geralmente os trabalhadores da cultura têm que fazer trabalhando em outro serviço. O Gui faz música, mas aí o Gui dá aula, e assim se vai, entendeu? E a maioria, poucos são os trabalhadores da cultura que conseguem viver disso. Então, eu acho que também virtualmente vem aquela coisa, não, a pessoa faz de graça. Não, eu acho que tem que ser remunerado, tem que ser valorizado. E tem a Feira do Livro de Porto Alegre foi, assim, um exemplo de como deu certo, eram muitas oficinas, era muito bate-papo com escritores e escritoras, não como é presencialmente, né, porque também tem o prazer de tu andar por entre aquelas praças e curtir todo aquele ambiente, né, leitor, mas eles estão tentando se reinventar, eu acho que vai acontecer do mesmo jeito, e aqui em Guaíba, tudo está se encaminhando para uma edição virtual. O ano passado não teve, por N motivos, mas eu acho que esse ano vai ter, e eu acho que o pessoal da cultura, da literatura, da música, todo mundo tem que abraçar essa causa, participar, opinar e fazer uma feira do livro realmente que atenda as demandas dos moradores do município, com atividades diversificadas, com oportunidade de oficinas, com oportunidade de contação de histórias, de shows, de teatro, tudo de forma virtual, que é o que a gente pode fazer no momento. Mas tem várias, pelo estado, se espalhando, muitos cursos. Ontem mesmo, anteontem tinha um curso de contação de histórias. O bom dessa questão virtual é que tu acaba tendo contato com pessoas de outros estados que tu não teria de forma presencial. Então, isso amplia, né, a rede. Tu acaba tendo esse contato com outras pessoas, conhecendo outras realidades de uma forma não ideal, mas mais facilitada. E isso também desenvolve os contatos, né, daí no privado, que tu pode ter com outras pessoas, né, e ampliar a tua rede. E essa pessoa que está lá em Pernambuco, ela pode participar virtualmente da Feira do Livro de Guaíba, né, sem necessariamente estar aqui. Então, há os prós e os contras, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso durante esse período, né, gente? Não adianta. Guilherme. É, exatamente isso. Um exemplo muito... que tem tudo a ver com isso que a Débora estava falando é o Festival de Cinema Estudantil de Guaíba, né? Organizado pelo Valmir já há 20 anos, se não me engano, foi a 20ª edição esse ano, ou a 19ª. Foi, 19ª. 19ª. 20ª é esse ano. E aí aconteceu uma explosão de inscrições e de pessoas de diversos lugares do mundo conseguindo assistir, né? O que normalmente... O público do festival normalmente são os alunos ali do Gomes Jardim. Eu acho que eventualmente acontece um contato com outras escolas aqui do município para que também levem seus alunos ali. E, enfim, são esses os ônus e os bônus, né, que todas as situações nos trazem. Mas faz muita falta mesmo, né? Eu concordo completamente com a Débora e com a Michele. Essa questão da proximidade, da voz, do calor ali, de tu estar próximo, essa questão do objeto, livro, né? É uma espécie de fetiche, assim, no bom sentido, pelo objeto mesmo, livro, né? Que a gente, que é um pouquinho mais antigo, aí tem, talvez cada vez mais isso vai se perder, mas a minha geração ainda é muito apegada a isso, né? O cheiro do livro, assim, de chegar numa livraria ou na biblioteca e ficar ali horas e horas. Tenho muitas memórias aqui do Guima, da livraria, ainda ali no centro comercial, ali embaixo, quase na 7 de setembro, ali, né? E me criei leitor praticamente ali numa estante que tinha um sebo ali do Guima, e eu ficava ali um bom tempo até catar um Borges ali por 5 pila. Daí o Guima, mas como é que tu achou isso? Eu devo ter botado errado o valor. Eu, não, mas agora é o que tá aquele, não, claro. E aí... Então, eu acho que a literatura, ela demanda muito isso, mas como todas as áreas, né, de conhecimento e como toda a vida em sociedade, a gente está reaprendendo, assim, a lidar com essa situação
E é algo que vai ficar por muito tempo ainda, né? Tem situações que a gente não vai conseguir se livrar mesmo com a vacina. Então, eu quero fazer um registro também quando eu falei que a gente ainda tem essa dívida, né, com esses alunos mais novos. Essa dívida tem muito mais a ver com um sistema perverso, assim, não com professores como a Michelle que estão ali na sala de aula se reinventando todos os dias e normalmente não recebendo a valorização que merecem, valorização verbal e financeira, né, porque também é uma questão financeira essa crise na educação, né? Então, quando eu falo isso, eu estou falando de sistema mesmo, da gente repensar o sistema mesmo de educação, né, que não pode depender da boa vontade e da capacidade, daqui a pouco, de uma equipe diretiva que aí vai virar uma ilha literária dentro da cidade, como muitas vezes acontece aqui dentro de Guaíba, né? A gente nota distanciamentos, assim, na capacidade de algumas escolas de formarem mesmo leitores e outras não. Isso é uma falha de sistema. Se isso acontece, é uma falha que está na origem, assim, do planejamento todo, né? Do que a gente pensa para a literatura. E mais um termo cunhado pelo Antônio Cândido, né, que é essa questão do sistema literário. Ele só funciona, ele só se estabelece quando a gente tem os 3 eixos ali, que é o autor, a obra e leitores para darem sentido para essa obra, para porem ela em movimento. Mais ou menos por aí. Para quem não sabe, para quem não viu, o Guilherme Bica foi tema da coluna do nosso amigo Isaac na segunda-feira agora. Né? Pedro Ele vai me falou... deixar de castigo por umas 2 semanas aí sem aparecer na página do Repórter Guaibense, porque foi quase uma ocupação assim nessas últimas 2 semanas. Isso que eu queria que tu falasse. Tu foi assunto da coluna do Isaac nessa última edição, que eu me lembro foi a última agora, e toda sexta-feira o Guilherme, desde o início, ele é um dos primeiros colunistas do Repórter Guaibense, e ele foi cronista também do jornal Guaíba também. Eu queria que tu falasse, Guilherme, como é essa experiência de cronista em jornal, como tu vê o jornalismo literário também. Então, tá com a palavra. Na minha caminhada, assim, né, dessas colunas que nasceram lá em 2014 no Guaíba e agora estão tendo prosseguimento aqui no Repórter Guaibense, sempre foi uma intenção de estranhar a cidade, né? Eu que já moro aqui há 36 anos, muitos lugares, assim, acabam perdendo a cor, assim, entre aspas, né, na rotina, na nossa lida diária, enfim. E recuperar memórias, lançar sobre um certo distanciamento, né? Eu costumo dizer que o cronista ele é uma espécie de historiador de si mesmo, né? Os historiadores, eles sempre falam que para eles conseguirem lançar um olhar crítico sobre uma determinada época, eles têm que tem que acontecer um distanciamento histórico, vai olhar lá para trás e aí analisar aquela época, os seus hábitos, as questões. Quando a gente está no olho do furacão, que nem está acontecendo agora, um historiador tentar fazer uma análise em cima dessa pandemia no Brasil é possível, né? Tu está no calor do momento. E eu acho que a crônica tem muito disso, assim, de tu se transformar de historiador de ti mesmo e lançar esse olhar de estranhamento para aquilo que tu já foi lá atrás, né? Então, revisitar certos lugares, não numa tentativa de espelhar a tua memória, porque até é algo impossível, né? A gente não tem uma memória completa de tudo que a gente viveu, mas quando a gente revisita esses lugares, esses espaços, assim, esses territórios de memória, a gente sempre acaba elaborando e redescobrindo algo da gente e como quase tudo que eu vivi, assim, foi ambientado aqui dentro de Guaíba também, esse trajeto acaba também lançando um olhar sobre a própria cidade, né? E sobre o jornalismo literário, pois é, Ti. O jornalismo literário, para mim, é o jornalismo bem escrito, né? Tem jornalismo mal feito, mal escrito, e tem jornalismo bem feito e bem escrito, assim. Então, a Eliane Brum, né? A gente olha, tem muitas referências, assim, que eu posso apontar, de Eliane Brum, caras ali da Zero Hora, que também eu me lembro de ver matérias deles e sempre me inspiravam, assim, a forma como eles conseguiam transformar a reportagem numa narrativa, que nem eu estava colocando antes, né? A gente só vai se comover com uma história se tiver um personagem envolvido nela, né? Daí tu vai conseguir se projetar nele, enfim, experimentar a partir deles diversas
E aí esse personagem vai passar por um arco ali, uma jornada, um arco dramático, assim, e ao final daquilo tu vai sair de lá com alguma comovido, ou enfim, perturbado, inquietado. Então eu acho que o jornalismo literário ele ganhou esse termo porque ele consegue nos entregar tudo aquilo que uma narrativa de ficção consegue nos entregar, só que respeitando essa regra básica, né, do jornalismo, que é tratar de fatos, né, não abrir mão de falar da realidade, né, da realidade que nos cerca, enfim. Estamos quase chegando ao final, mas antes eu preciso falar de um assunto que a Débora aborda muito nas reuniões também, é mulher na literatura, né, Débora? E Michele. Primeiro eu quero falar com a Michele sobre isso, a importância da mulher na literatura, a valorização da literatura feminina, né, em nossa sociedade. Tá com a palavra, Michele. Bom, eu não posso deixar de falar do assunto anterior bem rapidinho, assim, em relação ao jornal na sala de aula, porque eu tenho um projeto, acho que o Fábio estava assistindo a live, eu vi que ele entrou ali, o Fábio e o pessoal do jornalismo aqui de Guaíba, né, da Associação de Jornalistas, ali no Premem. Então, assim, ó, essa leitura de jornal, a leitura literária, os cronistas no jornal, acho que é de assim, ó, suma importância para a formação de leitores, porque o jornal é uma coisa diária, a crônica é um texto atual, sempre mesmo, né? Tem uma crônica lá do João do Rio, lá da inauguração do Teatro Municipal, que eu trabalho hoje e consigo tirar coisas atuais. Mário Quintana, achei uma do Drummond agora para trabalhar com meus alunos essa semana, que fala sobre ficar em casa, que era ficar em casa dentro de um período de carnaval, mas tem tudo a ver com ficar em casa na pandemia. Um texto maravilhoso, recomendo. Uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, Ficar em Casa é o nome. Então, assim, a mulher na literatura, ela está ganhando espaço bem devagar mesmo, né? A gente sabe que a maioria do pessoal que faz parte da elite, né, do cânone literário, são homens, né? Foram homens. Claro que nós temos as precursoras lá, Clarice Lispector, que nós temos Virginia Woolf, temos várias representantes na literatura mundial, né, e aqui no Brasil também, mulheres que se destacaram, mas ainda numa proporção muito pequena. Hoje nós temos mulheres como a Teresa Cárdenas, né, nós temos a Conceição Evaristo, temos várias mulheres assim que estão escrevendo e publicando, porque as mulheres sempre escreveram. A literatura né, o lugar de fala feminino sempre teve, né? Sempre se teve mulheres que escreviam, mas as mulheres não publicavam, né? Ou se publicavam, usavam pseudônimo para publicação, porque não podiam, né, na sociedade, na época patriarcal, colocar o nome ali, né? Porque ninguém daria crédito, não. Então, a gente tem, sim, muitas mulheres com movimentos literários também, né? E também, eu digo assim, que a literatura de gênero também está crescendo bastante, que a gente precisa ver não só mulher e homem escrevendo, a gente precisa ver todos os gêneros, né? Que estão publicando, as temáticas, né? E aí eu tenho, assim, várias amigas, né, que escrevem também dentro da literatura policial, dentro da literatura... Então, a mulher, a Carina Luft, por exemplo, literatura policial era uma coisa muito de homem, né? Muito de, né? Mulher, como uma mulher vai fazer um personagem ali que é um homem, né? E todo o universo do homem. Mas a gente sabe que no mundo ficcional, o homem, né, pode criar um personagem feminino, existe muita pesquisa, existe, né? E tem também a literatura de gênero, que eu acho muito importante, assim, hoje em dia. Até estou com um livro aqui, depois eu vou dar umas dicas, se tu me permitir, Pedro, eu tenho umas dicas de livros aqui para leitura na pandemia, que é do Antônio Schimandek, que é porque eu não consigo gostar dela, né? E por que eu não consigo gostar dele? Eu tive a oportunidade de ler parte dessa história antes da publicação
e eu fiquei apaixonada, porque fala, assim, dessa questão, né, de descobrir a homossexualidade, de descobrir como ele relata, né, então isso tudo a gente tem que trazer, essa diversidade de temática, diversidade de gênero, diversidade, literatura feminina, né, na sala de aula. A Adélia Prado, para mim, é maravilhosa, assim, a gente tem muitas pessoas que escrevem hoje, mulheres, né, maravilhosas que escrevem. Tem a Charisa, que trabalhou aqui no município, lançou um livro ano passado, a Débora, várias amigas, né, que escrevem. Então, a mulher ganhou espaço no mundo e na literatura. Então, agora a gente não pode retroceder. Tem que mas também há um preconceito, assim, que eu vejo, porque a mulher ganhou espaço na publicação, né? A mulher ganhou espaço na publicação, mas em sala de aula ainda há muita resistência de se trabalhar textos femininos, né? Então a gente tem que trabalhar, sim, a canção, tem que trabalhar textos femininos, tem que trabalhar a literatura afro-brasileira, tem que trabalhar indígena, tem que trabalhar literatura de gênero. Então acho que isso, assim, é maravilhoso. Esse universo de diversidades. Débora. Não, como a Michelle falou, né? É difícil falar Ô, depois. Débora, eu esqueci só de falar do livro Amora, tá? Que é da... me ajuda, é Fernanda... Natália Polesso, Borges, né? Natália Borges Polesso. Natália Borges Polesso. Esse, assim, super indico também, que é uma Ganhou mulher... o Jabuti. É maravilhosa. É uma mulher lésbica que tem toda uma caminhada, maravilhosa. Né? A questão da literatura escrita por mulheres, né? Já mulheres cis já era como a Michelle colocou, tinha que usar pseudônimo, que foi o caso da J.K. Rowling, né? Que escreveu o Harry Potter, ela teve que usar, né, um pseudônimo por conta disso, várias outras usavam também. A questão, assim, ó, nós crescemos escutando histórias, né, contadas pelas avós, contadas pelas mães, pelas babás, né, e a gente cresceu contando, mas parecia que a mulher não podia sair daquela questão da contação de história, que a narrativa oral, ela não era, né, tá recuperando de novo o seu lugar, não era muito bem vista muitas vezes, né, a literatura, eu sempre digo que a literatura, ela é excludente, uma cultura letrada é uma cultura excludente, né, porque tu tem várias coisas que tu tem que buscar, a nossa narrativa oral, ela é principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil. E a gente tem, o Brasil, ele caminha sempre, é muito curioso que o Brasil, ele caminha sempre numa questão, ele caminha um pouco e ele retrocede muito. Então, nós estávamos, de certa forma, avançando nesses espaços, né, e quando eu digo a questão da escrita feminina, a questão da mulher escrevendo, seja ela cis ou trans, né, mas também dos personagens femininos e da forma como eles são tratados. Nós, o que a gente reproduz, as pessoas às vezes a gente acha assim, mas isso é óbvio, Débora. Não é óbvio, porque muita gente reproduz discursos e a gente caminhou para onde a gente está hoje por causa das pessoas que reproduzem certos discursos, né? Então não é óbvio, gente, não é porque a gente sabe que é assim que outras pessoas enxergam da mesma forma. Então, os personagens femininos, a forma como eles eram abordados, quando escritos por homens, né, isso influenciou muita coisa, influenciou muita forma de ver a mulher. Então, tem livros que a gente gostava e quando a gente retorna com uma leitura mais cuidadosa sobre determinados personagens, a gente muda a nossa perspectiva sobre aquele livro. Isso é uma coisa que deve ser muito bem observada, a forma como as personagens femininas são construídas, né, dentro de uma literatura escrita por homem e também, muitas vezes, escrita por mulheres, né. Mas a gente agora tem tido um certo crescimento na questão da literatura escrita por mulheres trans, e a Atena, no caso aqui na região sul, é um dos maiores expoentes, inclusive tem uma coluna dela no Literatura RS, que fala sobre a questão do leitor, né, quanto tempo se leva para ler um livro, agora não me vem o título, mas eu li um pouco antes de começar aqui o programa. Então,
ela discute muito essa questão da existência trans, ela discute muito, ela tem os contos transantropológicos, né, e tem outros volumes, outras obras, então ela tem crescido não na velocidade que a gente esperava, né, muitas mulheres escrevem, mas ainda guardam, não tem, tem bastante mulheres que estão escrevendo livros infantis, né, cada vez mais tem crescido, mas a questão do romance já é um outro, digamos, não digo patamar, mas é uma palavra que não acho outra agora no momento, né, então, a gente tem o Guaíba Grupo Leia Mulheres, que discute, tem o Face, né, Leia Mulheres, que a partir de um movimento de 2014, né, justamente sobre o fato de que as pessoas não leem mulheres, né, não liam e agora leem, mas não tanto quanto deveriam, né, esse grupo, esse clube de leitura, né, veio para discutir obras uma vez ao mês, acontece em várias cidades do Brasil, né, e do mundo, escrita por mulheres. Então, aqui em Guaíba, Maureen Caina, eu, né, e a Aline Zimmer, nós somos mediadoras desse Leia Mulheres Guaíba. Então, é uma oportunidade também das pessoas conhecerem. A gente discutiu já alguns contos do Amora, que é um livro lindo, eu aconselho. Eu acho, assim, que as pessoas têm que se despedir de preconceito, as pessoas têm que se permitir. Acho que chega, isso é um ranço, coisa assim, nós estamos perdidos no meio da religiosidade, no meio de uma falsa moralidade, e eu acho que as pessoas têm que se permitir, conheçam essas outras existências. O Antônio Chimenec, junto com a Ana Cláudia Ramos, publicou esse livro que a Michele mostrou, e são literaturas muito ricas e que a gente tem que conhecer. Isso a gente tem que se permitir. Então, a Natália ganhou um jabuti, isso foi muito significativo, porque o livro transcorre sobre a questão da homossexualidade feminina, a questão da mulher, tudo. E isso é muito lindo. Então, acho que a Michele colocou muito bem essa questão das autoras que estão surgindo. Tem uma que eu adoro, que é a Jade Arraes. E a gente, se for assim, ó, muitas mulheres que escreviam tiveram finais dramáticos, que é o caso, por exemplo, da Sylvia Plath, né, que se suicidou. Então, assim, ó, tem histórias que são muito complexas, de ao que parece, assim, uma inadequação com a época em que viviam, né, e é totalmente entendível, assim. Então, escrever, né, eu, por exemplo, eu sou mulher, escrevo mulher cis, escrevo sobre personagens femininos, e eu não tinha me dado conta disso, até que um dia me disseram assim, tu tem muita personagem mulher, né, tu não escreve quase, não tem quase personagens homens, e aí eu me dei conta, né, mas porque também eu venho de uma família em que eu fui criada por uma mãe, o meu pai faleceu, e eu fui criada, eu tinha mãe, tinha avó que me cuidava, então todo esse universo feminino que isso tem em muitas das famílias brasileiras, né, são abordadas às vezes na literatura, e muitas vezes a gente nem sente esse toque, né. E aqui em Guaíba nós temos muitas escritoras e a gente quer que elas tenham cada vez mais coragem de se publicar, de mostrarem a sua cara, e também não só de escrever, mas também de discutir questões de literatura que antes eram discutidas por homens, e as mulheres estão participando de discussões sobre literatura e outras formas, não só de forma pedagógica, porque a mulher, ela atua muito no campo da sala de aula, né, como bibliotecárias também, tem muita mulher, mas nessa forma de discussão da literatura em si com outros escritores, né. E eu acho que uma coisa que a gente falou do campo feminino, deixa por aí, então, porque tem tanta coisa, tem trans, o homem trans também escreve, eu não domino tanto, assim. E não dá para a gente esquecer, né, Débora, a Valesca de Assis, Helena Terra. Nossa, sim! Rochelle Bagatini também, que é uma pessoa que agora, o primeiro a Glaucia livro de sobre Souza. Tem várias pessoas contemporâneos agora que escrevem muito bem mesmo. Gente, eu falo que as lives do Repórter Guaibense, as lives do Papo Guaibense, para mim, é uma aula para mim mesmo, para mim, sabe? Participar de sempre 3, 4 contatos aqui, coisas que eu não sabia, um aprendizado para mim e para essas pessoas que estão aqui na live nos assistindo, né? Então,
estamos chegando ao final da live, infelizmente, a essa aula, né? Nós falamos aqui sobre literatura na pandemia, procura por livrarias, eventos literários, a nossa Feira do Livro, crônicas de jornal, mulheres na literatura, são vários outros assuntos também, a comunidade LGBT na literatura também, nós chegamos a falar sobre isso. Gente, eu só quero agradecer a vocês três por aceitar esse convite, que tenhamos outras oportunidades para conversar sobre literatura. Uma dica, para quem não... amanhã vai entrar uma crônica do Guilherme Lessa Bica, tá? Para terminar, passo para vocês para as considerações iniciais. Débora Jardim está louca para falar, pode falar das considerações finais, desculpa. Não, é que eu ia fazer uma divulgação de um evento que é muito importante, eu acho, que é nesse momento, assim, que é o Vem Palavrear, que é um evento em comemoração ao Dia Mundial da Poesia, que é dia 21, agora domingo, às 19 horas, que são os coletivos literários vão estar participando, né, a CELIG, Central da Literatura de Guaíba, o Leia Logo, né, tem o Anderson, o Marcelo e a Deia, que participam do Leia Logo, o Café com Letras, que faz, né, se encontrava semanalmente, mensalmente, para discutir literatura, vai estar também, e o pessoal, os jovens poetas da Copa Novos Poetas, que vai sair um livro, e a princípio é para divulgar essa vaquinha que eles têm, que o Bernardo Pacheco, professor aqui de Guaíba, ele é o organizador. Então, a partir das 19 horas, a gente vai divulgar o link. Grande poeta também, né, Débora? Bernardo. Grande, eu tenho o livro dele, Brevidades Cotidianas, e ele publica no Face dele, é maravilhoso, ele tem um olhar cuidadoso sobre o cotidiano, sobre a questão da mulher, bom, os escritos dele são ótimos, e ele está organizando esse livro, ele vai estar nesse evento, e é uma forma da gente dar uma força para esses novos poetas que estão surgindo. Então, a gente vai conversar sobre literatura, sobre poesia, ler poesias autorais ou não, e trocar afeto. Então, eu convido a todos, a gente pode entrar na página da Editora Palavreado para pedir o link, a gente vai liberar 1 hora antes do evento, para não ter invasões, né, e aí, ou então pelos grupos mesmo que eu citei, né, que vai estar no WhatsApp desses grupos. Eu espero vocês, então, domingo às 19 horas. Muito obrigada, Pedro, um orgulho enorme de ti, por proporcionar essas discussões, né, no meio de uma pandemia, discussões tão pungentes, assim, todas as quintas-feiras, não perder esse ritmo, sabe, fazendo um novo tipo de jornalismo, um jornalismo sério, um jornalismo que... O Guaíba tinha um ótimo jornalista também, só que agora é uma nova forma que está surgindo aí de fazer o jornalismo, desse contato mais próximo com o público, né, essa conversa daí, essa oportunidade também de pessoas comuns, que é o nosso caso, né, gente, poder conversar com o público. Então, eu estou muito orgulhosa de ti, muito feliz por estar aqui com o Gui, que eu considero demais, ele é colaborador da Editora Palavreado, é assim, um grande escritor, cronista, é muito especial para a cidade, a visão que ele tem da cidade, né, e da literatura, a gente aprende muito com ele, com a música dele também, a música autoral, Pequena Serenata, Liane Tandelotto e tantos outros, e a Michele, então, que é uma amiga querida, que representa a literatura, né, dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais. É um afago no coração poder estar aqui agora, nesse momento, dividindo isso com vocês. Muito obrigada, e sejamos fortes nesse momento, tá? Um abração. Obrigada, Débora. Eu nunca esqueço que eu fui colega, não de turma, ele era mais velho que eu, do irmão da Débora. Né? Eu fui colega lá no Gomes Jardim. Guilherme Lessa Bica. Eu não tenho que falar de China. Pô, obrigado de novo, Pedro. Só uma historinha rápida aí sobre a Natália. Vocês falaram da Natália Borges Polesso, né, que é uma das grandes vozes, né, que surgiu na literatura brasileira desses últimos anos. E a Natália, eu estava fazendo mestrado em escrita criativa na PUC quando ela estava fazendo doutorado de teoria literária ali. Ela era, não sei exatamente, ela vinha da UX, que ela é de Caxias, né, mas ela fez parte do doutorado aqui. Se não me engano, fez o doutorado aqui.
E aí ela estava lançando o primeiro livro dela, que é o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, se não me engano é esse o título. E a gente foi pro primeiro churrasco lá da turma, assim, e ela dando de presente o livro pra uma galera, né? E aí, na hora de me dar o autógrafo ali, ela, a dedicatória, ela, tá, mas qual é o teu sobrenome? Ah, é Guilherme Lessa Bica. Ela, como é que é? É Guilherme Lessa Bica. Ela, o quê? Guilherme Lésbica? Deu, não, pior, nunca tinha me dado conta. Ela, pá, mas se eu tivesse o sobrenome, eu assinava lésbica nas minhas obras, certo? Deu, pá, olha aí, ressignificou meu sobrenome depois de 30 anos carregando ele. Uma figuraça, assim, além de um talento absurdo, né? Bom, Pedro, obrigado de novo pelo convite, né? Estou sempre à disposição. É uma honra fazer parte do Repórter Guaibense, e bem isso que a Débora colocou. A função do jornal local é fazer a sua gente se enxergar, né? E ajudar a pensar no nosso território aqui, a nossa cidade, a nos entender melhor como comunidade, assim. E certamente o Repórter Guaibense vem fazendo isso desde que surgiu, assim. Então, tenho muito orgulho de ser cronista desse veículo. E de estar ao lado dessas duas também, nessa caminhada pela literatura aqui na cidade, né? Esse trabalho de formiguinha, assim, a gente sabe que é aos pouquinhos que a gente vai construindo, e escritores só nascem se um dia eles forem leitores, então acho que o grande trabalho tem que ser esse mesmo, né? Da gente cada vez mais raptar as pessoas para dentro desse nosso universo aí da leitura, e essa conversa que certamente é mais um passo, assim, nessa caminhada. Valeu mesmo pelo convite. Eu que agradeço, Guilherme. Tu foi um dos primeiros que confiaram nesse trabalho do Repórter Guaibense. E aqui eu já convido todos que estão nos assistindo. Dia 1º, nós temos uma live especial de 1 ano de Repórter Guaibense. Fica aí o convite. Michele. Bom, quero agradecer a todos, né? Agradecer principalmente pela oportunidade de estar nesse canal para poder falar sobre literatura, que é a minha grande paixão. E, bom, eu vou terminar com uma frase aqui que fala: a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão de mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, de tanta dor, tanto sofrimento, né, que a literatura possa ser a leitura possa ser o nosso escapismo dessa realidade dura que nós estamos vivenciando, e que todos esses coletivos, né, mesmo tendo parado 1 ano e meio já, que a gente não perca a união, a força dos coletivos. Quem quiser tem lá à disposição o site e as redes sociais da CELIG, o Leia Logo Entre Mulheres, Leia Logo, Café com Letras, faltou algum, Débora? Leia Mulheres, né? Então, assim, que todos esses coletivos possam se fortalecer ainda mais nesse período, né, que estamos vivendo de isolamento. Nós não podemos abraçar, nos isolamos para não ter contato físico, mas através da literatura nós podemos ter muito contato com vários lugares do mundo, com pessoas, com realidades diferentes. Então, a minha dica é: leia na pandemia, leia muito. Feito, obrigado, pessoal. Até a próxima quinta-feira, às 7 horas. Até mais. Tchau.